Ai, porque o cara que eu tô conhecendo fica perguntando no meu passado com quantas pessoas eu já dormi, com quantas pessoas eu já fiquei, enfim. E aí vem um monte de gente falar no meu vídeo, ai, mas eu não sei por que vocês veem problema em falar com quantas pessoas vocês já ficaram, já dormiram, tipo, eu não vejo problema nenhum e não sei o que. Meu amor, eu também não vi problema nenhum. Isso se tornou um inferno na minha vida. Pessoal, existe uma frase que muita gente repete, né? Se você ama demais, deve contar tudo sobre o seu passado para o seu parceiro, né? Isso realmente faz sentido e na realidade é a verdade, né? Você tem que contar as coisas que você passou para ele saber onde está entrando. Mas será que isso é realmente maturidade? Será que toda a verdade precisa ser dita? Ou existem informações que, em vez de fortalecer a relação, acabam criando inseguranças, comparações e conflitos desnecessários, né? Então, sim, essa parte aqui geralmente é o homem que vai analisar, que vai refletir e vai pontuar se realmente você vale a pena ou não, né? E neste vídeo vamos falar sobre os riscos de expor detalhes do passado amoroso para o parceiro atual e entender onde está o limite entre honestidade e excesso de sinceridade. Então vamos analisar esse realmente o que essa digníssima fala e entender como os homens interpretam essa situação. Ai, porque o cara que eu tô conhecendo fica perguntando no meu passado com quantas pessoas eu já dormi, com quantas pessoas eu já fiquei, enfim. E aí vem um monte de gente falar no meu vídeo, ai, mas eu não sei por que vocês veem problema em falar com quantas pessoas vocês já ficaram, já dormiram, tipo, eu não vejo problema nenhum e não sei o que. Meu amor, eu também não vi problema nenhum. Isso se tornou um inferno na minha vida. Eu não vi problema de falar. Quando ele me perguntou, eu falei tudo. E este foi o problema. E que ele começou a questionar tanto o meu passado, que eu, tipo, virou palco de discussões. E começou a interrogar, e nada do que eu falava era verdade na mente dele. Ele falou, no dia que a gente terminou, ele falou, eu nunca acreditei em você. Então entenda que, tipo, o problema não é você falar ou não, queridinha. O problema tá no cara que é maluco, entendeu? Tá na pessoa que tá fazendo isso ou pra te manipular ou pra preencher você, colocar você numa caixinha ali de valor. O cara que vai te validar por quantos caras você já dormiu não é um cara que vai te amar de verdade, tá? Não é um cara que vai se apaixonar por você, pela sua pessoa. Porque uma pessoa de caráter, ela nunca vai te amar pelo seu passado. E palavras do meu ex, quando a gente se conheceu, eu já tinha contado, né? No começo eu já tinha contado com quantos caras eu já tinha ficado, com quantos caras eu já tinha dormido e não sei o que. E tipo, uma vez eu perguntei pra ele porque ele me amava, né? E ele me deu vários motivos lindos e maravilhosos relacionados à minha personalidade, características minhas. E foi uma resposta super foda. E depois de um mês e meio, pra mesma pergunta que eu falei, por que você me ama? Ele respondeu assim, por várias coisas, mas principalmente por conta do seu passado. Então, assim, meu amor, uma pessoa que tá te validando, assim, você só serve pra mim se você dormiu com no máximo 5 pessoas. Senão você não serve mais. Poderia ser qualquer uma no seu lugar, entende? Qualquer uma com o mesmo passado que você. Sua trouxa. Desculpa falar, mas vem falar no meu vídeo. Não sei por que vocês não ligam, não sei por que vocês não ligam. Não sei, como se você fosse superior, como se você estivesse dormindo com menos cara que eu, como se você fosse melhor que eu, por achar que você dormiu com menos cara que eu. O problema nunca foi a quantidade de cara que eu fiquei, ô tonta. O problema é o cara te validar por conta do seu passado. Ô, gente, vai estudar um pouco, entende? Pelo amor de Deus. Você não consegue pensar 1 mais 1 é 2? Eu passei pela situação, eu fui burra na situação, ingênua. Mas quando eu comecei a ligar as coisas, o cara tá falando aqui que me ama por conta do meu passado. Então ele não me ama. Se ele ama o meu passado, se ele me valida pelo meu passado, ele não me ama. Poderia ser qualquer idiota aqui no meu lugar. Ele não ama a pessoa que eu sou. Se eu tivesse dormido com mais caras, ele não estaria comigo. Ele não ama quem eu sou de verdade, entende? Ele não tá nem aí pra minha personalidade. Cara desse que é uma menina burra mesmo, bem burra, que é pra eles poderem manipular. Sonsa, que fala amém pra tudo.
igual eu tava sendo. E a minha sorte é que eu tenho uma rede de apoio muito boa. Minha irmã mais nova é muito inteligente. Até minha mãe, que é bobinha, que gostava dele, tipo, falou, não, isso daí é um absurdo. Também me ajudou muito quando eu terminei. E que eu rezei muito, 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 muito. Porque esse é o tipo de cara que vai te trair a vida inteira. Entende? Que vai nos trair a vida inteira. O cara quer que você tenha dormido com no máximo 5 caras no seu passado. Mas ele não tem problema. Porque ele tá espelhando o comportamento. Ele quer que você seja pura. Porque ele pode ser o galinho, o cara mais sujo do planeta Terra. Mas ele é homem. Pra ele tudo bem. Não tem problema. Ele é homem. Tudo bem ele passar o rodo. Dormir com uma na terça, outra na quinta, outra na sexta, outra no sábado. Você é mulher, você não pode. Esse é o papo do Red Pill. A mulher tem que ser pura, tem que ser do lar também. É muito... E ele falou isso pra mim em uma das nossas últimas discussões. Que a gente tava discutindo assim, e eu falei assim, mas e você? Tipo, você dormiu com várias, não sei o que, mas eu sou homem. Acho que foi no dia que a gente terminou isso. Foda-se tipo, eu não importo, eu sou homem. A gente tá falando de você. O importante é você, tipo... ignorou, assim. Foi bem no dia que a gente terminou isso. E sim, ele, em uma discussão de 9 horas que a gente teve, ele falou que ele ia no motirô de terça, ele dormia com uma na terça, uma na quinta, outra na sexta, outra no sábado. E ele jogou na minha cara, apontando o dedo na minha cara, segundos antes de eu sair do carro dele, da gente se vendo pela última vez, que no dia seguinte que a gente tinha feito amor pela primeira vez, ele tinha transado com outra. Sem camisinha ainda. Então, assim, é esse o tipo de homem que você tá defendendo? Hello, Mona, acorda. Pessoal, realmente o caso da digníssima aí é um pouco complicado, mas ela fala algumas verdades e vamos analisar por tópicos aqui, né, que é interessante e sim, isso vai agregar na nossa vida, né, e se você achar que algum desses pontos é interessante, comenta aqui embaixo se realmente faz sentido, né. Primeiro tópico, sinceridade não é contar tudo, né, então assim, muitas pessoas confundem honestidade com exposição total, né. Ser honesto significa não mentir, isso é verdade, né? Se você não mente, se você fala a verdade, né? Isso não significa que você está sendo falso com a pessoa, né? Mas isso não significa abrir um relatório completo de todos os relacionamentos, né? Experiências e detalhes íntimos da sua vida, cara. Então assim, se você, principalmente a mulher, né, tá entrando numa relação, isso faz sentido, né? Não precisa você expor intimidades com outro homem que você teve no seu passado para aquele atual, né? Porque os homens têm uma visão totalmente diferente da mulher, né? E isso te traz credibilidade, isso não te traz segurança, isso não passa, por mais que você tá falando a verdade nesse ponto, isso afasta esse homem de você, né? E isso não é bom, né? Nem toda informação agrega valor ao relacionamento atual, né, pessoal? Então tem que ter cuidado com o que você vai falar ali na hora que você está com o atual, né? Existe uma diferença enorme entre transparência e excesso de informação. Transparência é você falar tudo aquilo que ele está perguntando, né? Dependendo ali do primeiro encontro, né, que você vai ter, e tomar cuidado aí com o excesso de informação, porque dependendo dessas informações você vai estar falando demais, né? Então é melhor conversar pontual, conversar só o que interessa, esquecer os relacionamentos do passado e entender qual é o objetivo final daquele homem, né? Se ele realmente quer construir alguma coisa ou se ele só tá ali por mais uma noite. Aí vai do seu interesse, né? Então assim, tem que tomar cuidado com o que você quer. Se você quer um homem, um relacionamento ali, um namoro e tal, então não dê muitas informações, né? Fala a verdade sem parecer uma idiota, né? Segundo tópico aí, ó. Detalhes do passado podem gerar comparações, né, cara? Isso é muito terrível, principalmente se você é mulher.
né? Porque assim, quando alguém compartilha muitos detalhes sobre o ex-relacionamento, né, o parceiro pode começar a se comparar. Cara, isso é terrível, né? Comparações sobre aparência, desempenho, experiências vividas ou até momentos marcantes. Cara, isso aqui é terrível. Se tem uma coisa, na minha opinião, né? Isso aí eu falo de mim, que o homem não gosta, pelo menos eu não gosto, é me ficar comparando com os outros homens, né? Eu não gosto disso. Acredito sim que tem alguns homens que também não gostam, porque cada um gosta, cada um tem um gosto diferente, né? Ninguém gosta das mesmas coisas exatamente, né? Isso que nos faz únicos. Então não tem necessidade de você ficar falando o que você fazia para você fazer no atual. Isso é terrível, né? Mesmo que essa não seja a intenção, a mente humana naturalmente cria comparações. Cara, é verdade, né? Você fala a verdade, você está sendo sincero, mas infelizmente acaba atrapalhando e gera aí uma competição na mente desse homem que ele não quer esse tipo de situação, né? E isso pode gerar insegurança onde antes não existia problema algum. Então você mesmo acaba se colocando em situações difíceis. Então não faça isso, né? Terceiro tópico aí, o passado não define o presente. Cara, isso é muito importante e tem que saber analisar isso aqui. Todos nós temos uma história e isso de fato a gente está aqui para viver, né? Só que tem que tomar cuidado com as experiências que a gente tem, né? O que realmente importa é quem você é hoje, né? Então assim, ficar revivendo experiências antigas pode fazer com que o relacionamento atual fique preso em situações que já acabaram, né? O foco deve estar na construção do presente e do futuro, não em alimentar fantasmas do passado. Cara, isso é terrivelmente verdade, né? Então assim, tá com relacionamento atual, a pessoa tá te conhecendo, tá gostando, não precisa ficar colocando linguiça de coisa de passado. Foca no presente, nos objetivos que você quer fazer, estudar, trabalhar. E assim vai, né? Então o passado não define o presente. O quarto tópico aí, pessoal, existem verdades que precisam ser ditas, isso é importante, né? Tem algumas coisas que não tem como esconder, e aí você vai analisar o comportamento daquele homem ou daquela mulher também e ver quais os sinais que ela está demonstrando para você, se é de interesse ou se é momentâneo. Isso você vai ter que saber no momento ali da conversa, né? Por outro lado, também existe um erro comum, né? Usar esse argumento para esconder coisas importantes, e não pode, né? Informações que impactam literalmente a relação precisam ser compartilhadas, né? Filhos, casamento anterior, dívidas que afetam a vida do casal, doenças relevantes ou situações que possam interferir na confiança, né? Devem ser conversadas. Cara, isso é verdade, né? O segredo está em entender o que é relevante para o relacionamento e o que é apenas curiosidade. Então, assim, se você já foi casado, não precisa mentir, né? Já o papo é reto, né? Já chega, já fala, né? Dependendo ali, você não fala de começo, né? Vai conversando ali, o que a pessoa tem vontade de fazer, quais são os objetivos, e aí nesse tipo de conversa vai chegar na parte íntima. E aí essas questões que realmente não tem como faz parte da sua vida, por exemplo, se você for uma mãe solteira ou pai solteiro, né, é bom falar, porque a pessoa vai conviver com isso aí, se ela quiser entrar nesse relacionamento, né? Então não tem como você deixar isso de fora, né? O quinto ponto aí, a maturidade, saber que o que compartilhar, né? Relacionamentos saudáveis não são construídos com interrogatórios, né? Então são construídos com confiança. A maturidade emocional está em saber o que merecer, ser conservador e o que não traz benefícios algum para a relação, né? Isso faz sentido, né? Nem tudo que acontece no passado precisa ocupar espaço no presente. Cara, isso aqui é importante. Tem que saber diferenciar o que foi e como vai ser e largar isso para lá, né? Uma outra questão aí, a pergunta correta não é eu devo contar tudo, né? A pergunta não é essa, né? A pergunta correta é: essa informação ajuda ou prejudica a construção do nosso relacionamento? Cara, isso aqui é a chave para você ser uma pessoa melhor, né? Assim, saber lidar com as suas emoções e principalmente construir ali um relacionamento
onde você vai deixar aquelas coisas ruins do passado para lá e não vai prejudicar o seu presente, lógico. Você vai analisar a pessoa também, se ela não fica te questionando muito, se a pessoa se sente ali num ambiente ali desagradável, você vê que ela não se sente bem, cara, não dá certo, né? Se a pessoa não liga, você vai ter que saber analisar o comportamento do seu atual aí, né? Ou da sua atual, né? Então, essa aqui é a chave desse vídeo. Essa pergunta essa informação ajuda ou prejudica a construção do nosso relacionamento? Isso aqui é a chave. Então, se você já foi casado, já teve relacionamento no passado, você vai analisar, né? E com certeza vai saber lidar aí da melhor maneira possível, né? E no final das contas, né, a questão não é esconder o passado nem expor cada detalhe, né, dele. A verdadeira maturidade está no equilíbrio, né? Ser transparente sobre o que importa sem transformar a relação em um museu de histórias antigas. O passado serviu para ensinar, o presente serve para construir, e o relacionamento forte nasce quando duas pessoas escolhem focar naquilo que realmente importa, o que estão vivendo agora, pessoal. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você já passou por isso, curte, comenta e compartilha aqui para me ajudar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!